Então vamos lá. O que você perguntaria para um homem que acumulou 300 milhões de reais aos 40 anos? Essa foi a coisa que mais me bugou na cabeça. Eu tenho vários clientes que têm um patrimônio bem grande, mas eu nunca tinha visto alguém tão jovem acumular tanto dinheiro sem ter nascido numa família rica. Então, uma pessoa que nasceu na classe média, normal ali, e conseguiu acumular essa quantidade de dinheiro num prazo muito curto. E eu falo que isso me surpreende, porque assim, quando a gente encontra essas pessoas, são pessoas que ficaram mais famosas, são pessoas que têm alguma presença na internet, são pessoas que jogam futebol, esse tipo de coisa. Nos negócios, sem um tipo de aceleração muito rápida, é muito difícil alguém concentrar essa quantidade de patrimônio pessoal. Muitas vezes você pode falar, não, Raul, tem muita gente que concentra, que chega nesse patrimônio ali, em equity. Eu tô falando em dinheiro, tá ali, ó, na conta, 300 milhões de reais. O cliente chegou aqui para conversar e eu aproveitei para fazer algumas perguntas e ele me deu excelentes conselhos. Eu tentei convencê-lo a fazer o vídeo aqui comigo. Ele se recusou, disse que não tem interesse algum em ter a imagem exposta em lugar nenhum, mas me deixou fazer o vídeo aqui com alguns conselhos que a gente conversou, uma troca de ideia. Eu escrevi até um pequeno livrinho ali que eu tô pensando em fazer depois alguma coisa com ele, ou talvez colocar como um módulo na UVP, alguma coisa nesse sentido, mas deve demorar a ficar pronto ainda. Então vou trazer aqui para vocês os primeiros, sei lá, primeiras ideias, né? Português agora se diz insights, eu tento evitar esse estrangeirismo a troco de nada. Então, primeira coisa que ele me disse foi, negócio bom é negócio chato. Então, esse acho que foi um dos melhores conselhos que eu já recebi na minha vida. Porque ele tentou startup, tentou mexer com tudo quanto é moda, né? Mas ele disse que a fortuna dele veio quando ele começou a investir em negócios que ninguém mais queria. Então ele começou a observar todos aqueles negócios que as pessoas acham insuportáveis de serem feitos. Imagina uma coisa que você acha completamente sem graça, que não tem nenhum tipo de emoção, que não tem nenhum tipo de nada. Foi exatamente isso que ele começou fazendo. Então ele trabalhou por muito tempo no negócio de manutenção de máquinas, né? Depois com caldeiras, uma construção de caldeiras ali, depois com funerária. Então são todos negócios ali que as pessoas evitam, que as pessoas não gostam de maneira nenhuma de mexer com isso. E quando ele conseguiu ganhar mais dinheiro, ele ficou então nesse negócio de funerárias por mais tempo ali, né? Focado em vender plano funerário, esse tipo de coisa que são coisas assim, cara, sei lá, você não acorda de manhã e pensa, poxa, qual que é o seu sonho? Ah, eu quero vender plano funerário. Não é um sonho que ninguém tem, não é um desejo que nenhuma criança tem, ninguém quer trabalhar com isso. E foi exatamente procurar os negócios chatos, que é uma coisa que inclusive na carteira de investimento ele disse que quer fazer. Ele só quer investir em coisa que seja chata, que ele conseguiu ganhar muito dinheiro. E aí ele tem um outro conselho que é um pouco mais óbvio, né? Ele falou que o primeiro dinheiro dele não foi difícil de ganhar de jeito nenhum, né? Então ele conseguiu fazer 1 milhão relativamente rápido, ele me mostrou ali, né? O jeito que ele fez 1 milhão quando ele tinha ainda 20 e poucos anos, fez 1 milhão na Ceasa, cara, doideira, simplesmente com uma inteligência específica, que na época dele a Ceasa não era tão bem desenvolvida quanto é agora, né? Ele conseguia negociar frutas, né, por preços diferentes. O que está sendo negociado em Goiânia, por exemplo, tinha um preço diferente em São Paulo, e ele usava o excedente dos caminhoneiros para levar isso para lá, né? Uma ideia bem específica, assim, mas ele conseguiu fazer uma grana com isso. Abóbora. Olha o tanto que ele vai para os negócios chatos, né? Abóbora, algumas coisas específicas, assim, ele acabou conseguindo fazer um dinheiro muito legal, mas aí, assim que ele ganhou 1 milhão, ele tentou comprar alguns caminhões para fazer por conta própria. Daí ele disse que o negócio começou a ficar muito emocionante, né? Enquanto antes ele só tinha que colocar ali na carga excedente, não pagava para levar, os caminhoneiros simplesmente pagavam, cobravam uma mixaria dele ali com isso para ajuda no combustível, esse tipo de coisa, ele fazia acordo com os postos. Quando ele foi para mexer com a frota própria, muita emoção, ele disse que deu errado, perdeu tudo, né? Começou a exagerar, né, na cobrança com os motoristas, daí os caras não gostavam de trabalhar com ele e lascou com tudo. E aí, o que nos leva a um outro conselho que eu achei extremamente valioso, né? O ego custa muito caro. Daí ele me mostrou o quanto as decisões que ele tomou baseada, né, em uma ofensa pessoal, ou em defender a moral, ou em defender aquilo que tinha sido combinado previamente, em tentar fazer as pessoas serem mais honestas, ele disse que todas as vezes que ele fez isso, ele perdeu muito dinheiro. Então todas as vezes que ele tomou qualquer decisão para defender a própria honra, ou acreditando em alguma outra coisa, ele disse, cara, não existe honra no capitalismo, não existe honra nos negócios. As pessoas querem dizer que são honradas, mas elas não são. Se você exigir esse tipo de coisa, ou se você começar a tentar parecer forte para alguém, né, numa negociação, ou tentar fazer pressão, necessariamente você vai cair. Aí ele mostrou para mim que ele tinha comprado uma casa grande, porque um cara, né, um dos sócios dele tinha uma casa grande, ele queria uma casa maior, ele trabalhava mais, ele era dono de um percentual maior da empresa, e aí ele acabou comendo bola ali e perdeu bastante dinheiro nesse negócio também. E assim, tudo isso aqui, eu queria poder contar a história, mas daí seria uma pessoa facilmente identificável, né? É isso que eu tô no desafio aqui interno. Outro detalhe, quem resolve problemas ganha mais do que tem ideias. E ele tava dizendo assim, cara, as melhores ideias que eu tive
hoje me renderam ou prejuízo ou pouquíssimo dinheiro, né? Todas as vezes que eu simplesmente visualizei alguém fazendo alguma coisa e fiz exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr, eu ganhei dinheiro. Então ele falou, eu tentando acertar, ou tendo ideias próprias, ou acreditando que eu era muito inteligente, eu me ferrei todas as vezes. Quando eu olhei alguém fazendo alguma coisa e fiz o exato igual daquela pessoa que tá ganhando dinheiro, funcionou pra mim imediatamente. Acho que isso aqui, cara, talvez seja a lição mais valiosa, né? O que ele tava falando, poxa, eu tava funcionando ali no esquema das abóboras de enviar e tal, porque eu tinha visto um cara que fazia semelhante, né? Então eu tinha visto um cara fazer isso em Santa Catarina, eu comecei a fazer a mesma coisa de São Paulo, né? São Paulo pra Goiânia. Daí quando eu percebi que tinha esse esquema e eu quis transformar isso no negócio, etc, cara, ninguém mais me vendia o excedente pelo mesmo preço, ninguém mais queria cooperar da mesma maneira, porque os caras viam que eu tava muito grande, queria me cobrar diferente, etc. Então, quando eu tava copiando, tava dando certo. Quando eu passei a ter ideias próprias, deu errado. Eu acho que essa talvez seja a dica de negócio mais contraintuitiva da vida, né? Ele tá dizendo aqui, na prática, que todas as vezes que você tem uma ideia, por qualquer ideia que seja, ela tem falhas, ela tem espaço para dar errado. Todas as vezes que você copia algo que alguém tá fazendo e simplesmente muda de região, por exemplo, ou muda de localização, você necessariamente vai chegar em resultados bem próximos. Não tem como, né? Uma pessoa tá aqui todos os dias trabalhando com a funerária do jeito tal, tá treinando os vendedores do jeito tal. Esse cara tá rico. Aí você vai lá e fala, caramba, eu vou melhorar. Você não tem experiência, você não viveu o negócio, etc. Você fala, faz um pouquinho melhor. Esse um pouquinho melhor é onde você se quebra. Porque esse um pouquinho melhor é onde você aumenta o custo. Esse um pouquinho melhor é onde você cria uma coisa que não existia e daí você tá exposto aos riscos dessa inovação. Então ele falou, não inova, né? Eu não inovo em absolutamente mais nada, não tenho interesse nenhum em inovar, não tenho interesse nenhum em fazer nenhum tipo de coisa diferente de ninguém. Eu quero simplesmente fazer a mesma coisa. E um conselho talvez mais absurdo, né? Não diversifique antes de enriquecer. Esse é talvez o ponto mais maluco da vida. Sinceramente, é o contrário do que eu fiz na minha vida. Eu sempre deixei várias perninhas aqui, mas eu percebi que ele ficou rico, né? Mais tarde que eu, com esse esquema aqui, mas talvez de forma mais eficaz, talvez mais exponencial, porque agora ele ainda tem as empresas e tá com 300 milhões. Então, o patrimônio aí deve estar em torno de uns 2 bi, talvez mais. Então, funcionou, né? Não vou negar, mas também eu não tenho 40 anos ao meu tempo. O que ele disse é que quando ele começou a diversificar, antes de chegar em 30 milhões de reais, ele começou a perceber que ele não conseguia se concentrar nos negócios mais. Então, ele estava aqui, muitas vezes, olhando um esquema do plano funerário, aí estava tentando construir casas, porque construir casa estava dando dinheiro. Construir casa do Minha Casa Minha Vida estava dando grana. E daí ele percebeu que ele estava prestando atenção mais nisso, não implementou os processos certos, não abriu outras funerárias em áreas que precisava, não conseguiu comprar outras, na verdade, que é super difícil abrir uma funerária. E aí, nesse sistema, quando ele ficou pensando nisso, ele acabou perdendo para vários caras que expandiram somente um negócio, focou naquilo, enquanto ele estava tentando desbravar o mundo, né? E aí, isso aqui ele não tá falando do ponto de vista do dinheiro. O dinheiro você pode diversificar, pode investir em qualquer lugar. Ele tá falando do ponto de vista dos negócios. Se você tem 10 negócios na sua cabeça, é muito mais provável que você deixe escapar alguma coisa que se você tem um negócio muito bem feito. Aí, quando você tem mais de 30 milhões, não, porque você consegue terceirizar essas decisões, consegue entrar só como investidor, sem trabalhar ali. Então, é esse um conselho muito inteligente, né? E ele diz também que os seus primeiros 10 milhões só podem vir da chamada zona de genialidade. Então é o seguinte, o que na sua pessoa é insubstituível? No caso dele, ele é um bom comerciante, né? Então ele é muito bom de negócio, ele é muito bom de contrato mesmo. Chegar aqui e falar, olha, te convencer que você... Tanto é que ele me convenceu a gravar um vídeo, né? Eu fiquei bem impactado. Então ele é muito bom nesse 1 a 1. E aí ele falou que ele focou, né, até ele fazer 10 milhões somente nisso mesmo. Ele foi o próprio vendedor da própria funerária, ele era o principal vendedor, né? Tentava contratar gente melhor que ele para a área de gestão, para as outras áreas, mas ficou focado direto na venda, atendendo o cliente durante mais de 10 anos ali direto, todos os dias. Ele era o principal. Então os clientes maiores ele mesmo ia, ele mesmo foi vendendo, porque ele falou que se você sai da sua zona de genialidade ali, você tá lascado. Então toda vez que você sai dessa zona, quando você tá tentando fazer seus primeiros 10 milhões, se você é um cara super técnico, cara, fica no técnico. Se você é um cara super de gestão e processo, fica na gestão e processo. Se você é um cara de vendas, vai pro corpo a corpo. Não fica tentando fazer de tudo, sabe? Ele falou que o maior erro que ele percebeu em todo mundo que acompanhou essa jornada junto com ele, que não conseguiu fazer a mesma grana, foi o fato dessas pessoas acharem que elas eram substituíveis em outras áreas. Então, por exemplo, o cara é um vendedor. Daí ele vai e sai da área de vendas, vai gerir a empresa e coloca uma pessoa para vender. Esse cenário, ele diz que tá deixando mais lento, né? A escala do negócio. Eu achei interessante porque eu nunca substituí, de fato, as coisas que eu acho que eu faço bem, né? Eu acho que isso foi um acerto também dentro da UVP. Então, eu já poderia ter colocado gente para apresentar, gente para dar as aulas e tal. E eu sempre gostei de fazer esse front aqui com vocês. Eu sempre gostei de trocar essa ideia, porque eu acho que isso aqui tá dentro da zona daquilo que eu faço melhor, né? Eu sou até bom de gestão, era diretor executivo, mas eu sou muito melhor comunicador, talvez,
do que como gestor. Então, tem gestores bons na empresa e eu fico aqui trocando a ideia com vocês, conversando e tal. E aí, por último, riqueza de verdade é liberdade e não ostentação. Depois de todos esses anos, né, com várias posses ali, chegou a ter casa de praia, chegou a ter carro de luxo, etc. Ele disse que começou a perceber que aquilo estava tirando a liberdade dele. Eu achei extremamente curioso essa análise. Ele falou, olha, eu gastava horas do meu dia ligando para Balneário Camboriú, para a moça que limpava a minha casa em Balneário Camboriú. Eu falei, que loucura, né? Então eu contratei pessoas para me infernizar com coisas que eu não precisava. Então, em vez de ir lá para um hotel onde eu vou descansar, eu ia lá para minha casa, aí eu chegava lá, tinha uma goteira, tinha um problema, eu tava ocupado com aquilo o tempo todo. Eu tinha os carros, aí eu me preocupava na garagem para dar manutenção. Eu tinha que ter um cara que vai lá, ele fazia coleção de carros, né? E daí ele falou, pô, tinha um cara que tem que limpar do jeito certo, tem que ligar da partida dos carros, tem que trocar a gasolina porque ela não pode ficar no tanque sempre. Ele falou que isso tudo foi deixando ele funcionário e ele começou a calcular quantas horas ele ficou funcionário dos objetos dele e aí ele percebeu que ele estava trabalhando mais ou menos 2 horas por dia em função da estrutura de objetos. Então, 2 horas por dia, por exemplo, daria um mês inteiro ao longo do ano, né? Você perdendo só 2 horas por dia. Quando você se lembra que você dorme por 12 horas, você perdeu 2 meses de horas úteis. É uma loucura. Perdeu 2 meses de horas úteis simplesmente com a decisão de perder 2 horas por dia gerindo seus bens. Então o que a gente aprende aqui, né? Eu acho que se você ouvir isso aqui, tem muito valor. Ele é um cara que saiu de um colégio público, né? Ele me mostrou tudo, comprovou tudo, porque eu fiquei muito curioso. Não teve nenhum tipo de herança e conseguiu acumular esse dinheiro. É a exceção da exceção da exceção. Muito provavelmente ninguém que tá ouvindo isso aqui vai conseguir reproduzir isso, né, do mesmo jeito. Mas eu acho que é uma visão completamente diferente de um cara que é de negócio real, né? Por que negócio real, Raul? É porque a internet, ela dá uma escala muito maior, né? As pessoas que conseguiram fazer coisas igual eu consegui, por exemplo, cara, eu não ia conseguir fazer a maior consultoria do país se eu não tivesse me exposto aqui. E ele é um cara que não precisou se expor, não tem a imagem pública aqui. A maior parte das pessoas que ensinam você aqui, boa parte do truque delas, né, de escala, mesmo quem desenvolveu marca de moda, etc., boa parte do truque delas tem a ver com isso. Até o cara da CIMED, boa parte do truque dele tem a ver com isso. Raul, como assim? O que vai impactar no cara da CIMED ele aparecer? Toda vez que você vai na farmácia ali, quando você bate no olho em alguma coisa que é CIMED, você pega. Então essa exposição pública dele, né, fez ele ficar maior, né? A internet aqui fez vender mais, né? Com certeza vende mais na farmácia as coisas que ele fala ali, ele tá sempre de amarelinho, com a logo e tal. Você fica com isso na cabeça sem querer. Pode ver que as vendas da CIMED só crescem. Então quase todos, até caras como Flávio Augusto, vieram do empreendedorismo, mas também utilizaram a internet para alavancar, né? Todo mundo hoje em dia utiliza a internet. Até o Ike Batista tá fazendo também esse processo de usar a internet para se alavancar. O Barsi, todo mundo aqui fazendo isso para ganhar mais dinheiro. Esse cara não, cara. É um cara que não tem interesse nenhum em aparecer em lugar nenhum, não tem interesse em conversar por nada. Tentei até ver se gravava por áudio, né? Falei, porra, vou gravar um áudio para vocês poderem ouvir ele conversando, que ele dando as ideias é muito melhor, mas como ele não quis, eu não quis deixar ele identificável também, então tirei aqui os elementos que poderiam identificá-lo. Eu acho que aqui tem uma lição muito valiosa, né? Eu queria que você comentasse aqui se alguma dessas lições te ajudou e queria te lembrar de uma coisa. Esses 300 milhões de reais aqui vão ser cuidados pela UVP. Se você quiser que a gente cuide do seu patrimônio também, você pode clicar no link aqui embaixo, preencher o questionário. Se você tiver mais dinheiro, a gente vai identificar, a gente vai conversando com você, te dar uma consultoria especializada, você começa pela escola, aprende a cuidar do seu próprio dinheiro e se você quiser depois, a gente cuida do seu dinheiro também. Ele é a mesma coisa, vai começar as aulas, tá aí na turma da UVP, já começou na verdade, entrou na turma que começou na semana passada, então a gente vai ter esse contato mais próximo lá na comunidade da UVP, cara, tem muita gente tem um programa de conselheiros hoje na UVP que se você precisar de ajuda em qualquer área da sua vida, tem gente lá pronto pra te ajudar. Então a UVP é muito foda nesse sentido. Imagina, você pega ali, escolhe uma área da sua vida, né? Aí você clica ali, porra, vou ter uma área da minha vida que eu não tô bem. Olha que loucura isso aqui, cara, que a gente criou, tá? Isso é o tanto que a comunidade da UVP é forte. Ninguém cobra nada pra fazer isso. É um programa gratuito, olha aqui. Tem áreas, pessoas, ó, foca em questões jurídicas, éticas, financeiras, com habilidade de mediação de conflito, mentor de carreira com expertise em tecnologia, especializado em mentoria acadêmica e carreira médica. Todas essas pessoas aqui estão dedicando horas da vida delas, né? Empresários, todo mundo, simplesmente para ajudar pessoas. É loucura isso aqui. A UVP, o que a comunidade da UVP é capaz de fazer é incrível, então vale muito a pena você fazer parte. A gente tá até inaugurando a casa UVP em diversos lugares pra galera trocar ideia pessoalmente, tá? Então, entrar na UVP, eu vou falar pra vocês, não é uma decisão só melhor pro seu bolso, é uma decisão que te abre a cabeça para outras coisas que você nem imaginava. Vou ver se vocês deixaram alguma pergunta aqui, que vocês também fazem parte da nossa comunidade, né?
né? Ainda estão na beirinha ali, criando coragem, pô, não me conhece, não conhece esse cara, tá até de bigode estranho, em homenagem ao meu pai, tá? Meu pai faleceu, eu vou numa exposição sobre ele aí na sexta-feira, então achei interessante eu deixar o bigode aí. Não, ele não era rico não, ele era artista. Quando faz exposição, normalmente é essa gente rica, né? Ele era amado mesmo. Então, os bebinhos de bairro, tudo gosta do meu pai. Então, deixa eu ver aqui se vocês fizeram alguma pergunta. O Leonardo falou, pergunta, o que são dividendos sintéticos? O nome que a gente dá para dividendo sintético é uma estratégia que é feita a partir de opções. Nada mais é do que um nome chique para então, as opções normalmente elas têm um custo para você manter elas, etc. Aí se você falasse, pô, eles tentaram proteção de carteira, pra você proteger o preço das opções e tal, aí ninguém mais caía. Aí eles vão renomeando, tá? Agora é dividendo sintético, daí tem Booster Shield também, é outro nome para estratégia. É sempre um tipo de... Se for um assessor que te ofereceu isso, corre dele, cara. E se foi um influenciador, etc., bloqueia, porque essa pessoa vai acabar conseguindo te fazer muito mal. E depois você vai se arrepender. Kim Guerra pergunta, Raul, vindo de um leigo, quando você sugere fazer um investimento de 40% a 50% em renda fixa no Brasil, é com 50% do dinheiro investido em real? Ou você acha plausível ter perto da metade do dinheiro em dólar e outra metade, 10% a 20% em ETFs, por exemplo? Cara, quando eu sugiro fazer renda fixa, seja dolarizada, seja no Brasil. Agora, lembra que investir em renda fixa em dólar tem um custo de carrego muito alto. As pessoas falam, não, cara, não tem custo de carrego alto não, o dólar sempre se valoriza. Nem sempre. Né? Por exemplo, o dólar esse ano se desvalorizou bastante. Aqui você tem o Marcos falando, qual a taxa cobrada? Muitos não veem isso. Pô, cara, nesse vídeo, o fim do índice Bovespa, eu falo exatamente a taxa cobrada. Né? Eu falo a taxa de 0,75 que o nosso ETF está cobrando, que é um pouco mais cara que a média de mercado. Eu falo tudo isso. Como muitos não veem, se eu falei a taxa, né? Se a taxa está escrita em todos os lugares para você comprar o ETF, não tem como muitos não veem. O que você pode dizer é que talvez muitos não querem se preocupar com isso, mas que todo mundo vê. Todo mundo vê. Deixa de conversinha, rapaz. Tem hora que vocês se fazem de bobo, né? Tem gente que entra no formulário da UVP e fala, nossa, não sabia que era pago. A última pergunta é o preço do negócio e pergunta, você concorda que você vai pagar esse preço? A pessoa clica em sim. Aí depois ela fala, nossa, perdão, não sabia que era pago. Sabia, você só queria ver, tava curioso. As pessoas não são sinceras, não. Podia falar assim, eu tava curioso pra ver como é que ia rolar aqui, queria ver como é que é isso aí, como é que é esse processo seletivo, não tem problema nenhum você falar isso. Tô curioso, né? Agora, não vem de mentirinha pra cima de mim, não. Beijo pra vocês.